Bom, gente, como eu havia prometido para vocês, né, nós vamos aí fazer uma revisão a respeito da ditadura militar aqui no Brasil, né? Vamos lembrar o seguinte, gente, isso aqui é uma revisão para a prova. Então, o objetivo dessa revisão é a prova. Então, aqui, pessoal, eu vou focar na prova, do que eu vou cobrar na prova, né? Então, às vezes eu vou deixar de falar alguma coisa que, você não falou isso. Falei porque não vai cair na prova, porque não é importante, né? Eu vi um vídeo no YouTube de fulano de tal, ele falou isso, você não falou no seu vídeo. Eu falei porque eu não vou cobrar na prova. Então eu vou focar aqui naquilo que é importante para a prova. Até porque o tempo que eu tenho aqui no Zoom, ele é curto, né? Eu não consigo fazer igual o tempo que eu usei na escola, que foram acho que 4 aulas só para falar de ditadura militar, tá? Então aqui eu vou ser bem objetivo para a prova, tá? Objetivo bem ligado à prova, certo? Bom, pessoal, para a gente entender a ditadura militar, nós precisamos voltar lá no governo do Jânio Quadros, tá? Bom, pessoal, o Jânio Quadros fez uma campanha em 1960, uma campanha que tinha como objetivo, né, moralizar a política. Ele falava que ia levar à corrupção, usava como símbolo, inclusive, uma vassoura, né, enfim. Ele era uma figura folclórica, uma figura mitológica, né, usava terno surrado, passava sebo no cabelo, né, enfim, passava talco no ombro para falar que ele tinha casto igual pobre, enfim, né? Era uma figura um pouco estranha. O fato é que ele foi eleito, em 1960, presidente da República. E naquela época se votava em presidente e em vice-presidente de forma separada, né? E quem ganha como vice é o cara da oposição, o João Goulart, né? E isso vai nos trazer alguns problemas, né, nessa crise do populismo. Bom, o Jânio Quadros assume o poder em 1961, né? E quais são as características do governo do Jânio Quadros, pessoal? Primeira coisa, na política econômica. Ele vai fazer uma política econômica, pessoal, que até interessou os Estados Unidos. Estava bem alinhada ali com a ideia dos Estados Unidos, que era uma política de austeridade, ou seja, de cortar gastos, né? Então, o Jânio Quadros, por exemplo, ele vai congelar os salários, ele vai é, por exemplo, cortar o subsídio do petróleo e do trigo, o que vai fazer com que o preço desses produtos aumentasse drasticamente, né? E a inflação já estava muito alta, inclusive. Mas por que que ele faz isso, gente? Porque o seu antecessor, o JK, endividou o Brasil estava numa dívida lascada, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, parou de emprestar dinheiro para o Brasil. Né, e falou: olha, a gente só vai emprestar dinheiro agora para o Brasil se vocês fizerem uma política econômica, né, conservadora, de corte de gastos. E foi essa atitude que o Jânio Quadros teve que tomar, uma política de corte de gastos, tá? Bom, na política externa, o Jânio Quadros ele vai fazer uma política independente. Ou seja, nós estávamos no contexto de Guerra Fria, né? Então você tinha ali os Estados Unidos e a União Soviética. E os países do mundo inteiro tinham que se aliar a algum deles. Ou você era aliado dos Estados Unidos, ou você era aliado da União Soviética. O Jânio Quadros vai falar: não, vou fazer uma política independente, não vou me aliar a nenhum nem ao outro, né? E aí, inclusive, ele vai convidar para vir aqui ao Brasil o Che Guevara, que era um revolucionário argentino, que lutou na Revolução Cubana, foi um dos líderes da Revolução Cubana, né? Ele vai trazer o Che Guevara aqui para condecorar o Che Guevara com a Gran Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores honrarias que o Brasil pode dar a alguém. E isso pegou mal pro Jânio Quadros, porque os seus aliados começam a se afastar, porque eles vão entender que ele estava se aproximando da esquerda, né? A UDN começa a se afastar dele, que era o partido dele. A UDN começa a se afastar ali do Jânio Quadros, né? Fora que o Jânio Quadros já tinha uma forma de governar meio estranha, né? Porque ele não conseguia negociar com o Congresso, ele mandava bilhetinhos, conversava, se comunicava com seus ministros através de bilhetes, né? Ele é uma figura já meio que estranha. Bom, e quais são as medidas políticas, né, que ele vai tomar aqui no Brasil como presidente da República? Medidas impopulares, como, por exemplo, proibir briga de galo, proibir corrida de cavalo em dias úteis, proibir o uso de biquíni em praias e desfile de Miss, proibir o uso de lança-perfume, né?
Medidas essas, pessoal, que não faziam muito sentido, porque isso não ia melhorar a situação econômica e política do país, né? Mas ele toma essas atitudes e isso o torna cada vez mais impopular e gera uma maior insatisfação por parte da população e dos seus aliados, né? O Jânio Quadros, percebendo, né, que ele estava isolado politicamente, que ele estava sozinho, porque nem os seus aliados o defendiam mais, né? O que ele vai planejar? Ele vai planejar um golpe. Ele vai mandar o seu vice, o João Goulart, para a China comunista, né? E por que que ele vai fazer isso? Né? Primeiro que ele vai, né, fazer acordos com a China, e segundo, por que que ele manda o João Goulart para a China? Porque o João Goulart já era um herdeiro político do Getúlio Vargas, né? E o João Goulart era taxado de comunista. E o que que ele imaginou, né? Ele imaginou um golpe, de fato, o Gênio Quadros. Ele estava tramando um golpe. Ele queria dar um golpe, né? Ou seja, renunciar. E, como o vice João Goulart estava na China comunista, ele imaginou que o Congresso e que o povo não iria aceitar o João Goulart assumir a presidência da República. E iam pedir para ele voltar, né? Para o Jânio Quadros voltar ao cargo de presidente da República. E aí ele ia dizer, olha, eu volto, mas com maiores poderes. Então, ele acreditava nisso. Então, ele tramou esse golpe, né? E dias antes, inclusive, dele renunciar, a UDN, que era o partido dele, vai sair nos jornais, vai declarar nos jornais que ele planejava um golpe de Estado. Dias depois, né, ele vai, no dia 25 de agosto, eu coloquei 25/7 aqui, gente, mas no dia 25 de agosto, ele vai renunciar ao cargo de presidente da República. E o objetivo dele era de fato esse, né? Que as pessoas tivessem uma comoção nacional, que o Congresso não aceitasse o João Goulart e pedisse Jânio Quadros, volte. E ele iria voltar com mais apoio e com mais poderes. Só que isso de fato não aconteceu, né? O povo, na verdade, deu graças a Deus porque ele renunciou ao cargo de presidente da República. Mas o pior problema ainda estava por vir. O vice era João Goulart. E, de acordo com a Constituição de 1946, quem assumia o cargo era o vice-presidente. Só que o Jânio Quadros, o João Goulart, desculpa, ele estava onde mesmo? Na China comunista. E ele era um herdeiro político de Vargas. Pessoal, o que que acontece? Os militares, né? Os militares, junto com o Congresso, vão dificultar a posse do Jango, ou seja, não vão aceitar o Jango assumir. Inclusive, tinha um plano que se o Jango viesse para o Brasil, eles iam jogar bombas, né? Enfim, atacar o avião dele, né? Para derrubar o avião dele, né? Então, existe até esse plano, inclusive, tá? Para não permitir que, de fato, ele assumisse a presidência da República. O Jango só consegue assumir a presidência da República porque o seu cunhado, Leonel Brizola, vai fazer todo um esquema no Rio Grande do Sul, né? Vai usar as rádios do Rio Grande do Sul para divulgar que os militares queriam dar um golpe, né? Inclusive o exército do Sul, lá do Rio Grande do Sul, vai apoiar o Leonel Brizola, enfim. E aí, depois de um acordo entre Leonel Brizola e o Congresso, o Jango pôde voltar para o Brasil, porém, ele volta, assume como presidente, porém com seus poderes limitados, porque agora foi instituído o parlamentarismo no Brasil. Então, agora quem governa não é mais o presidente da República, é sim agora o primeiro-ministro, porque o presidente da República ele tem seus poderes limitados, né? Então, ele pode voltar, assumir a presidência da República, só que agora com os poderes limitados, certo? Bom, o primeiro-ministro, né, o primeiro a assumir o cargo de primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Depois do Tancredo Neves, quem assume o cargo de primeiro-ministro é o Brochado da Rocha, tá? Porém, em 1963, ocorre um plebiscito onde as pessoas tinham que escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. E o presidencialismo ganhou, até porque as pessoas nem sabiam o que era parlamentarismo. Então, como o presidencialismo saiu vitorioso, o João Goulart volta a ter poderes.
de presidente da República. Ele volta a governar a partir de 1963. É o fim do parlamentarismo e a volta do presidencialismo, onde ele volta a assumir com poderes. Bom, só que agora ele volta, né, com poderes no momento em que o Brasil está vivendo uma crise econômica, inflacionária, né, enfim, o Brasil está num caos, né? E aí o João Goulart ele vai focar nas reformas de base. Essas reformas de base eram reivindicações populares, reivindicações de operários, de camponeses, enfim. E ele vai focar nessas reformas de base. E o que que eram essas reformas de base? Reforma tributária, reforma bancária, reforma educacional, né, reforma política, enfim. Ele queria fazer uma reforma agrária, que era o principal de todos, né? Então ele defendia essa série de reformas que ele intitulou de reformas de base, né? Porém, pessoal, a classe média e os militares não viam o Jango com bons olhos. Achavam ele de comunista, que ele tinha se aproximado dos comunistas, enfim. Então, a classe média e os militares não viam ele com bons olhos, né? Ainda mais quando ele começa a falar sobre as reformas de base, principalmente a famosa reforma agrária, aí é que a situação começa a piorar, né? Inclusive, ele defendia até a nacionalização de empresas, tá? Estrangeiras aqui no Brasil. Então, a classe média, os militares e os Estados Unidos, porque a gente está no contexto de Guerra Fria ainda, começam a ver o Jango com maus olhos. Começa a ficar de olho nele. Falou, peraí, esse cara está anunciando reforma agrária, reforma bancária, jurídica, nacionalizar a empresa, isso aí é coisa de comunista, né? Então, eles começam a ficar de olho no Jango. Bom, o que vai acontecer, né? As pessoas na época tinham medo, né, de uma revolução socialista no país, principalmente a classe média, né, tinha medo disso. E o que que vai acontecer, pessoal? O Jango, ele vai, resolve, como ele percebe que ele não tem muito apoio, ele vai, é óbvio, que se aproximar da esquerda, né? Apesar de que também era criticado dentro da esquerda, né? Porque a esquerda dizia que as medidas que ele tomava eram medidas ainda muito tímidas, né? E a direita achava que eram medidas de comunista. Bom, o que que vai acontecer? Como ele focou nessa questão das reformas de base, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou andar pelo Brasil anunciando as reformas de base, né? Porque pelo menos do camponês, do operário, eu ainda tenho apoio, né? Então eu vou andar pelo Brasil para falar sobre as reformas de base. E ele vai escolher o Rio de Janeiro, né, para dar início aos comícios, né, para falar sobre as reformas de base. E o primeiro lugar, então, é o Rio de Janeiro. E ele vai escolher a região ali da Estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para fazer um comício, o famoso comício da Central. E lá ele vai anunciar todas as reformas de base, né? Vai ter uma multidão, mais de 100 mil pessoas, né? Quase 200 mil pessoas vendo ali o Jango falar sobre as reformas de base, falar sobre reforma agrária, falar sobre reforma bancária, reforma tributária, reforma política, enfim, né? Então ele fez esses anúncios e as pessoas que foram assistir ele na Central do Brasil estavam com cartazes vermelhos, CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? Que é a CUT, enfim. Então, tinha lá, desde das ligas camponesas até os sindicatos, operários, enfim. Então, tinha um punhado de gente lá que foi assistir o discurso do Jango na Central do Brasil para falar sobre as reformas de base no dia 13 de março de 1964, tá? Bom, então ele faz esse anúncio e isso foi transmitido em rede nacional. Agora você imagina os militares vendo isso, né? Imagina os militares vendo isso, certo? Bom, então ele faz esse anúncio. E, é claro, isso chegou aos Estados Unidos, né? As notícias da reforma de base, das reformas de base, chegaram aos Estados Unidos. E o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil foi lá falar com os militares, né? E falou: olha, a gente já está de prontidão. Se for preciso, a gente vai mandar armas, navios, aviões, enfim, para cá, para derrubar o governo do João Goulart, né? E se ele resistir, a gente vai mandar mais armas, vai mandar inclusive soldados se ele resistir, né? É a famosa Operação Brother Sun, né? Que os Estados Unidos apoiou, né? O Brasil, então, para derrubar o governo do Jango.
Bom, mas os militares eles precisavam de um motivo, né, para falar, olha, eles não podiam dar um golpe assim do nada, né? Só porque ele fez um discurso que é central do Brasil, eles vão dar um golpe? Não, eles precisavam de um motivo. E o motivo veio. Porque dias depois do comício da Central do Brasil, a Igreja Católica vai organizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Mais de 300 mil pessoas vão às ruas com apoio da Igreja Católica, né? Com cartazes do tipo: o Brasil não será uma nova Cuba, nossa bandeira é verde e amarelo, sem foice, sem machado, né? Então as pessoas vão para a rua, né? Na marcha com Deus pela família e pela liberdade, para fazer oposição ao Jango, para falar que eles estavam contra, né, as reformas de base anunciadas por ele no Comício Central do Brasil, né? Então foi uma manifestação político-religiosa que reuniu aí mais de 300 mil pessoas, né? Então tinha cartazes contra o comunismo, vai para Cuba, né? Enfim. E aí, quando os militares, né, observam essa marcha da família com Deus pela liberdade, fazendo oposição como resposta, né, às reformas de base anunciadas pelo João Goulart, os militares entendem que ele já tem a resposta, né? A sociedade civil, o povo, se eles derem um golpe, o povo agora vai apoiá-los, né? E aí então começa a se tramar o golpe, né, para tirar o Jango do poder. Só que o golpe seria ali nas primeiras semanas de abril, na verdade, né? Porém, o Olímpio Mourão Filho, um general de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, ele vai se antecipar e na madrugada, ali já no dia 31 de março, ele vai colocar as tropas, né, do exército, né, nas ruas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece em São Paulo, né? As tropas vão para as ruas caminhar em direção ao Rio de Janeiro com tanques de guerra, enfim. E esse momento, no dia 31 de março, então, é o início do golpe militar que deu início à ditadura militar, né? Então, eles vão em direção ao Rio de Janeiro para dar o golpe e destituir o presidente da República, que era o João Goulart, na época, tá? Aqui eu tenho algumas fotos, pessoal, da Marcha da Família, tá? Olha, a Marcha da Família são fotos da época, tá? Olha aqui. Verde e amarelo, sem foice e martelo, queremos governo cristão, né? Enfim. Então, era o tipo de cartaz que você encontrava naquela época lá, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Bom, pessoal, então, no dia 31 de março é dado o golpe, né? Onde o exército vai para as ruas, né? Sai de Minas Gerais, ali de Juiz de Fora, vai em direção ao Rio de Janeiro, tá? O João Goulart, que estava no Rio de Janeiro, ele vai para Brasília, de Brasília ele vai para o Rio Grande do Sul, porque o Leonel Brizola falou, ó, vamos resistir. Só que ele falou, não vou resistir, porque se eu resistir vai ter derramamento de sangue, vai ter uma guerra civil e eu não quero isso. Então ele não resiste, né? O Jango, ele não resiste, tá? Logo já aí no dia 2, 3, enfim, no dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados anuncia a vacância do cargo de presidente da República, ou seja, que o cargo de presidente da República estava vago, tá? E aí, pessoal, o Ranieri Mazzini, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai assumir por um dia, na verdade, né, ali a presidência da República, e logo em seguida, uma junta militar assume a presidência da República. O que que é uma junta militar? Representante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, três representantes formam aí a junta militar. E essa junta militar vai governar o Brasil por alguns dias, tá? Então, os militares assumem aí o poder por alguns dias. Essa junta militar, né? Na verdade, assume o governo por alguns dias. E essa junta militar já vai decretar o primeiro ato institucional, né? O que era o ato institucional, pessoal? Eram decretos que o presidente da República ou as juntas militares faziam, né, sem consultar o Congresso, né? E tinha o papel de lei, né? Tinha a função de lei. Então, eles faziam isso, né, e ignoravam a Constituição, né? Eram leis que eles criavam, tá? Então, já na junta militar é criado o ato institucional de número um, tá? O que que dizia o ato institucional de número um, pessoal?
ele ampliou, né, e fortaleceu o poder executivo, ou seja, o poder do presidente da República, né, permitiu alterar a Constituição, suspender direitos políticos, cassar mandatos de deputados, senadores, enfim, né, que fossem contra a ditadura militar, e também decretaram que a eleição para o novo presidente da República seria uma eleição indireta, ou seja, que o Congresso Nacional iria escolher o novo presidente da República. Claro, uma pressão ali dos militares. E o primeiro presidente, então, eleito ali de forma indireta pelo Congresso Nacional foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. O governo do Castelo Branco, pessoal, ele durou de 1964 a 1967. Pessoal, antes de eu falar sobre o governo do Castelo Branco, eu queria dizer o seguinte: dentro dos militares existia a linha de Soborne, que eram chamados de castelistas, que eram os militares que eram mais moderados. Eram chamados de castelistas porque o Castelo Branco era o líder, né? Ou seja, eles acreditavam que o governo militar tinha que ser temporário, tinha que ser curto, tinha que ser breve, né? Os militares assumiriam o poder e logo deixariam o poder, né? Então é a linha mais moderada. Isso não quer dizer que eles são bonzinhos, não, tá? Mas eles acreditavam que logo eles tinham que deixar o poder. Então, são chamados de castelistas ou soborne, né? Porque eles eram mais intelectualizados. E tinha a linha dura, né? A linha dura dos militares que queriam permanecer no poder, que diziam, olha, tem que tacar porrada, tem que descer o cacete. E temos que continuar no poder enquanto a gente puder, né? Então tinha os castelistas, né, chamados também de Soborne, e também aí a linha dura, tá? Então tinha esses dois grupos de militares. O Castelo Branco, né, como o próprio nome, castelistas, né, ele representava esse grupo e era o líder desse grupo, certo? Mas isso não quer dizer que ele ou que os castelistas, como eu disse, fossem bonzinhos, certo? Então, Castelo Branco assume o governo do Brasil como presidente da República, certo? Bom, como eu disse, a eleição para presidente, né, do AI-1, ela foi indireta, né, para presidente da República, cassou mandatos, cancelou direitos políticos, enfim, né, tudo isso lá no ato institucional de número 1, certo? Então, esse foi o primeiro ato institucional. Bom, o que que acontece, pessoal, também? Em 1965, ocorreram eleições. E a oposição, né, ganhou muitos cargos, né, para deputado, enfim, a oposição levou a melhor. Quando o governo do Castelo Branco percebe isso, o Castelo Branco vai lá e decreta o ato institucional de número 2. O que que dizia o ato institucional de número 2? Decretava o fim dos partidos políticos, né, e criava no Brasil o bipartidarismo, tá, pessoal? E aí vai ter dois partidos, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição, que a gente pode dizer que é uma oposição controlada, né? Porque existia esse partido de oposição. Mas se eles fizessem oposição, o que que ia acontecer com eles? Olha aqui o AI-1, caçar mandatos. Seus mandatos poderiam ser caçados. Então era uma oposição de fachada, uma oposição controlada, né? Já que eles não podiam de fato mesmo fazer oposição. Então era o MDB, que era a oposição, e a Aliança Renovadora Nacional, Arena, que era o partido aí dos militares. Então ele vai acabar com todos aqueles partidos políticos que existiam, né? E vai criar aí o bipartidarismo, certo? Bom, muita gente fala assim, ah, então não era ditadura, tinha dois partidos políticos, geralmente uma ditadura só tem um partido, né? Enfim, se você pegar na China só tem um partido, o Partido Comunista Chinês, no nazismo, né? Só tinha um partido nazista, na Itália só tinha o partido fascista, né? Gente, os militares queriam disfarçar aqui no Brasil, queriam fazer uma ditadura mascarada, como se não fosse uma ditadura de verdade, né? Eles queriam mascarar tudo isso, quando na verdade era uma ditadura, né? Então tinha aí o bipartidarismo, tinham dois partidos, só que o MDB, de fato, ele não fazia oposição, era tido como um partido de oposição, mas ele não fazia oposição, porque se eles fizessem oposição, teriam aí seus direitos cassados, seu mandato cassado. Bom, bom, outra coisa que acontece, pessoal, durante o governo do Castelo Branco, pessoal,
é criado também o AI3, ou seja, eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. Então agora as pessoas também não vão votar mais para governador, vai ser uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. E os prefeitos das capitais também serão eleitos de forma indireta. As pessoas também não vão poder votar para os prefeitos das capitais, certo? E por último aí do governo do Castelo Branco, pessoal, vai ser criado o AI4, né? O AI4 vai pedir para, vai convocar, na verdade, o Congresso Nacional para criar uma nova Constituição para o nosso país. E é nesse momento, de fato, pessoal, que o regime militar ele vai ser institucionalizado. E agora eles vão ter uma Constituição. Né? Os militares vão elaborar uma Constituição. Apesar que essa Constituição que vai ser elaborada pelos militares, eles também vão rasgar essa Constituição, porque eles vão burlar ela, vão passar por cima dela também. Uma Constituição que eles próprios fizeram. Mas, enfim, tá? É nesse momento que, de fato, vai ser institucionalizada a ditadura militar no Brasil, certo? Bom, outra coisa que eu não falei ainda aqui do governo do Castelo Branco, pessoal, que foi criada a lei de imprensa, tá? Onde a imprensa também já começou a ser censurada. Ela tinha uma certa liberdade ainda, mas já criou a lei de imprensa ali, né? E algumas coisas já começaram a ser censuradas, certo? Mas isso não é muito importante, não, tá certo? Bom, pessoal, e aí o que que acontece? Em 1967, ocorrem eleições indiretas, né? Ou seja, o Congresso Nacional vai eleger, né, sob forte pressão dos militares, é claro, né, o general Arthur da Costa e Silva, tá certo? O general Arthur da Costa e Silva. Ele vai ser, então, o segundo presidente militar do Brasil. Mas isso eu vou falar num segundo vídeo, tá certo? Então, eu vou encerrar esse e vou gravar um segundo vídeo para esse aqui não ficar muito longo, certo?